falar aqui da primeira situação, né? Que é o uso excessivo do celular e do videogame. Que é um problema, né, que todo mundo enfrenta, né? Mas os seus filhos são quase que nativos digitais. Eles usam o celular com uma mão assim, nas costas, né? Para eles, não tem a vida deles sem internet, sem estar conectado, né? Faz parte do dia a dia deles. E a gente não pode ir na contramão. Se a gente tentar proibir, eu sei que vocês já tentaram proibir, não vai ter resultado. Porque é enxugar gelo, entendeu? Dá murro em ponto de faca. E nem a gente consegue se desconectar deles. Isso já está fazendo parte da vida da sociedade no modo geral. Então, o que eu proponho para vocês? Limites negociáveis. Você vai, dessa fase aí do adolescente, principalmente o segundo terço, 15, 16, 17 anos, porque você tem o início que é mais tranquilo, mas você tem o meio que é mais tumultuado da adolescência. Você vai ter que trabalhar com as concessões. Então, você vai ter que colocar uma palavra na sua cabeça. Flexibilidade. Você vai ter que aprender a ser flexível. Ah, Ana, mas eu vou ser flexível com um marmanjo que não está querendo nada fora do Brasil. Muitas vezes é desrespeitoso. Vai. Para você mudar isso, você vai. Porque lembra que ele não está com esse vínculo todo contigo? Que ele não está querendo te ouvir? Ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau, papai e mãe. Você vai piorar isso? Não, você vai ter que ser mais esperto que ele. E você vai conseguir isso negociando. Quando for possível conceder, conceda. Seja aquele pai que fala não, que fala sim. Então, em relação ao celular, você vai ter que chamar ele para uma conversa, com uma outra pegada agora. Porque eu tenho certeza que você já conversou 10 vezes aí com ele a respeito do celular, mas agora você vai acolher esse sentimento dele, vai fazer um diálogo sem memória e sem desejo. O que é diálogo sem memória e sem desejo, gente? Vai deixar os seus preconceitos para trás. As suas certezas, o que você acha certo e errado para essa situação do celular, ó, deixa ali de lado. Então é sem memória, daquilo que você já conhece. E sem desejo, sem já decidir pelo seu filho. Porque ele precisa ser ouvido, ele precisa se sentir participante das tomadas de decisões que tem respeito à vida dele. E isso é maravilhoso, porque você está ensinando seu filho a autogerenciar a própria vida. Porque se ele não estudar, quem vai se dar mal é ele. Se ele pegar a chave escondido, quem está correndo o risco de sofrer um acidente é ele. Você não quer que ele minta para você, você não quer que ele omita para você. Você quer o máximo possível de transparência. Então você chama ele para conversar, coloca isso bem claro, mostra os prós e os contras do uso da rede, das tecnologias. Não mostre só os contras, porque ele sabe que tem benefícios e existem benefícios realmente. Então você vai apresentar o que você acha de bom, o que você acha de ruim no celular. E vai deixar ele argumentar. O seu semblante vai ser calmo, o seu tom vai ser calmo. Você vai tentar, no mínimo, passar uma imagem neutra. Só isso, que já está quebrando esse padrão que você costuma ter, já vai dar uma desestabilizada aí nele. Você vai pegar ele de surpresa. E aí você vai ouvir realmente com atenção. Você vai abrir o seu coração, ser sincero, mostrar os pontos de vista, falar, olha, filho, como pai, como mãe, eu tenho que colocar um limite nesse celular, porque por conta disso, disso, disso. E ele vai falar isso, isso e isso. E aí você vai falar pra ele, então, eu não quero ser o pai proibitivo, a mãe proibitiva. O que você sugere para eu não te privar daquilo que você gosta, porque eu acho também que você precisa se relacionar com seus amigos, eu sei que é o momento atual é esse, eu sei que a gente vive conectado, então eu não quero proibir. Eu tô aqui me dispondo a fazer um trato com você. Tô te ouvindo com atenção. Então, o que você sugere? E ele vai sugerir. E para sua surpresa, ele vai sugerir coisas boas. E aí você vai ajustando a agenda dele. Quinta-feira tem futebol, não sei o quê, não dá. E quando ele participa dessa vida, ele tem um pouco do controle, você não está sendo permissivo, você não vai concordar com o que você acha que não tem que concordar, você não está colocando todas as fichas na mão dele, mas você está fazendo ele participar. E aí ele vai tender a ser mais... ele vai ser mais colaborativo, porque agora ele está sendo ouvido. E além disso, você está fortalecendo aquelas habilidades que eu falei, de autogerenciamento, planejamento, organização, que está fraca ainda no cérebro dele. Dentro do possível também, estabelece uma nova rotina da sua família. Vamos combinar que não gosta de celular, gente. Você não fica lá assistindo dorama lá dos coreanos e usando o celular ao mesmo tempo. Ele te observa e ele não consegue
acatar aquilo que não faz sentido para ele. Então, de repente, você coloca aí um estacionamento celular à noite, ó, tá hora, ninguém pode usar. É preciso também que ele sinta que você também está sofrendo a privação, para ele não se sentir um perseguido, porque o adolescente tem mania de perseguição, né? Ele acha que tudo é com ele, né? Que a gente é que tá pegando no pé. Como se não dessem motivos, né? Mas aí é a vida, a gente sabe que agora tem um porquê. Então, adere também a bons hábitos. Porque aí ele vai ver que o problema é na família dele, a dinâmica familiar é essa. Na família do amiguinho é outra. Mas quando ele percebe que isso é algo importante, a chance disso aí haver essa cooperação é 100%? Não, não é. Nada que eu tô falando aqui é fórmula milagrosa, né? Senão tava com a vida ganha, né? Mas vai aumentando as chances de sucesso. Nessa fase de adolescência, tudo é consistência. Muitos pais começam a aderir a todas as estratégias que a ciência mostra, que a psicoterapia mostra, aí começa a dar certo, para no meio do caminho. Pronto, volta tudo a estaca zero. Sabe ginástica que você faz 3 meses ali, todo dia, 5 dias por semana. Deixou uma semana de fazer, parece que despenca tudo. É por aí, consistência. Tem que ser consistente, porque dia a dia, semana a semana, mês a mês, você vai mudando essa situação, porque você está criando conexões cerebrais, você está reprogramando esse cérebro para o seu filho ter uma adesão melhor. Também pode fazer sistemas de metas e recompensas. Você não fez um trato com ele? Você não planejou algumas coisas com ele? E você coloca, então, essa meta bem clara, essas metas. Aí você coloca também recompensas, porque o adolescente está trabalhado na gratificação. Ele não quer só fazer o que ele gosta. Então, isso é uma realidade. Então, você vai, dentro do possível, ó, estudou tanto tempo, seguiu o acordo, deixa ele ficar um tempo no videogame, deixa ele ficar lá no TikTok. Vai trabalhando com isso. Meta, recompensa e consequências claras, porque ele concordou com você. Ele deu o aceite dele. Então, quando ele não fizer, ele vai sofrer as consequências, mas você vai falar pra ele, olha, a gente combinou, eu tô fazendo a minha parte, como é que você não faz a sua? E mostra o uso produtivo, que você devia estar pensando assim, a Ana falou para eu falar os prós e os contras, eu não vejo pró nenhum na internet. Tem sim. Se o seu filho é visual, mostre para ele que ele pode assistir, tirar aquelas dúvidas com a matéria, usando uma videoaula no YouTube, tem um monte de professor bom. Pode usar aplicativo para aprender um idioma. Pode usar aplicativos até para fazer o flashcard, que são aqueles cartõezinhos para estudo que eu já ensinei no Reels. Vai descobrindo, tem coisa boa assim na internet. Aí agora a gente vai para a segunda situação real aí que vocês passam, que é resistência aos estudos, né? Aí eu vou te falar que dá vontade de tirar o cérebro e botar o nosso para ver se toma juízo. Porque você abre a porta do quarto, a prova vai ocorrer no dia seguinte e a pessoa nem abriu o livro. Não é não? Põe aí no comentário, gente. A gente fica para morrer. E o que a gente pode fazer? Por que ele age assim? Porque o adolescente, ele não consegue ver conexão, propósito, se ele não vê sentido para a vida dele. Então ele pensa com ele, eu odeio história, eu não gosto de história, eu não vou trabalhar com história, para que eu preciso aprender isso, decorar esse monte de dados, fazer esse... Eu não suporto matemática, eu não vou ser engenheiro. Aliás, quando acabar o ensino médio, eu não quero ver nunca mais matemática na minha vida. É assim que ele pensa, porque ele não vê conexão, ele tá perdendo tempo aprendendo uma coisa, é que ele quer ser um youtuber. Chama o seu filho, nesse dia que ele estiver mais propenso a conversar com você, pergunta para ele o que ele quer ser. Não critique, não julgue se ele quiser ser youtuber, se ele quiser ser influencer. É uma profissão da realidade. Eu não tô aqui falando com vocês, não sou criadora digital. Então a gente não sabe nem o futuro, quanto que isso aí vai estar evoluído. Até porque ele não vai, com 14, 15 anos, você tá tendo essa conversa, ainda tem tempo ainda para ele escolher a profissão. Mas abre o olhar. Então ele sabe, de repente, olha, mas aí você vai mostra para ele os ídolos dele, o que faz. Olha, eu acho que você tem que aprender sobre comunicação. Por que você não usa, então, a internet? Se ele adora tecnologia, proporciona a ele, se você puder, um curso lá de edição, de programação, algo que agregue valor. Mostra esses vídeos educativos, esse app. Torna aquilo que é chato mais envolvente. Se ele tem problema de concentração, o que você pode fazer? Porque o adolescente ele tem muita dificuldade com essa habilidade cognitiva de concentração e de organização. Então, você não vai mais organizar o estudo dele como você fazia lá na infância. Porque agora ele precisa andar com as próprias pernas. Aliás, ele quer andar com as próprias pernas. Mas você pode conduzir ele, você pode ensinar ele a fazer um checklist, a usar um post-it, que são aqueles lembretes, a ter um quadro de horários. Chama ele, filho, olha só, o que eu posso te ajudar? Olha,
Que tal você fazer aqui esse quadro de horário? Vou comprar para você uma lousa pequena. Vai mostrando caminhos para ele se organizar. Então, quebrar essas tarefas em partes menores. Porque às vezes ele tem dificuldade de iniciar a tarefa porque ele fica perdidão naquele monte de dever que ele tem. Então, propõe para ele, por exemplo, a técnica de estudar 25 minutos e pausar 5 minutos. Porque isso torna menos desesperador para ele. Ele fica menos assustado, né? Porque conforme ele vai crescendo, mais matéria vai tendo aí durante a escola. Então, ele começa a enxergar esse estudo de um modo assim que ele consegue respirar um pouquinho. E reforço, gente. Elogio é tudo de bom, mas é o elogio sincero. A gente tem tendência a elogiar o resultado, elogia o processo. Quando seu filho chegar com uma nota boa, ele pode ter tirado 8 notas ruins e só uma boa. Aí você tende ao quê? A dar o esporro, a focar só na nota ruim. Faz o inverso, foca na boa. Porque aquela que ele tirou, principalmente se for uma matéria que ele não costume bem, mostrou o caminho das pedras. Então, você não fala assim, parabéns pelo 8 que você tirou. Não, fala, filho, eu sabia que você tirou uma nota boa. Você deixou de sair, você se esforçou, você se engajou. Então, isso aí está criando conexões cerebrais para ele valorizar o meio, o processo. Conversa com ele, o que você acha que você fez de diferente aqui, que deu resultado aqui, que você possa fazer nessa outra matéria. Você está ensinando o seu filho a raciocinar em cima dos próprios erros. Porque quando você faz isso, quando você dá esse reforço positivo, você está liberando também, esse cérebro está liberando dopamina, mas agora de um jeito bom. Porque quando aquela questão do vício, a dopamina ela é jogada assim rapidão, e aí forma um pico de dopamina, e aí o cérebro depois cai num vale de falta de dopamina. E aí dá essa desregulada. Por isso que a pessoa se vicia, porque cada vez ele fica acostumado com esse pico de dopamina, vai querer esse jatão de dopamina. Mas aqui não, a dopamina que está sendo lançada é lançada de forma gradual, benéfica. E aí vai fazendo conexões cerebrais que vão fazê-lo entender que esse esforço é bom. Ele vai entrando num ciclo de motivação. E isso aí vai cada vez sendo reforçado, cada vez que você dá um elogio, vai fazendo essa reprogramação para o cérebro, você está ensinando esse cérebro que estudar não é tão ruim assim. Ensina também ele a pausar. A gente tem às vezes mania quando o filho da gente está mal na escola, de querer fazer do filho um escravo do estudo. Isso aí não é bom não, gente. O cérebro ele entra numa hipercognição que ele pifa. Ele não consegue aprender mais nada. E o adolescente ele tem dificuldade de se manter focado por muito tempo. Também por uma questão cerebral. Então ele precisa pausar. Por isso que eu falei, 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. 5 minutos não é nada, mas já é um refresco pro cérebro. Ele vai escutar uma música. Se ele estiver muito controlado nesse acordo que você fez, dá uma olhadinha ali na rede social. É isso. Vamos então para a terceira. Vocês vêm do rápido demais, vocês falem. Pro afastamento familiar, né? Outra situação. Puxa vida, você fala assim, caramba, meu filho era um tchuc-tchuc comigo e agora tá aí, né? Não tá mais essa coisa toda comigo. E a gente já viu que é um processo natural. Então a gente tem que criar oportunidades. Seu filho gosta de futebol, vai pro Maraca com ele, vai pro Engenhão, pro São Januário, come um hot dog depois. Se o seu time ganhou, é o momento de você trocar figurinha com ele, ele vai querer te ouvir. Ele tá te vendo como parceiro. É o dia de você falar sobre a escola, perguntar quem são as ficantes, quem é que tá pegando quem, entendeu? Usa a linguagem dele. Se a sua filha é super vaidosa, vai fazer uma unha com ela e vai conversar, aproveitar esse momento mãe e filha. Eu sempre fiz o momento mãe e filho. Desde pequeno, 5, 6 anos de idade. Um dia eu saía com um dia eu saía com outro, um dia eu saía com os dois. E aí eu fazia um lanche gostoso com eles, alguma coisa que eles gostassem. E aí eu conseguia me conectar nessa fase da adolescência. E aí eu jogava assim umas palavras-chave. Aí eu falava, me conta aí qual é o babado da escola. Não, porque a escola sempre tem babado, me conta. E aí ele tava lá empolgadão comigo, que eu tava fazendo, não tava cobrando nada dele, não tava pressionando, e começava a soltar a vida dele. Então a gente tem que criar momentos para restabelecer essa conexão, que não vai ser a mesma da infância, né? Ele tá buscando a autonomia dele, mas a gente tem que aproveitar os momentos para saber o que tá no coração do nosso filho, o que tá na cabeça dele.
Usa a linguagem também, o diálogo afetivo colaborativo, acolhe o sentimento. Se ele fez uma coisa que te desagradou, seja na escola, seja em algum outro momento, o que o DAC fala? Não repreende naquele momento que ele tá, ó, só emoção, porque ele é muito mais emoção do que razão. Você seja esperto. Aí que a gente já vai entrar aqui, ó, no comportamento desafiador. Em vez de e na agressividade verbal, em vez de você entrar na pilha dele, né, cair nessa armadilha e ser durão ali, vou repreender, vou tirar o celular, vou proibir de ir pra festinha, ele nem vai te ouvir nesse momento, ele só vai ficar mais revoltado e vai tender a se afastar de você. O que você tem que fazer? Se ele veio com uma linguagem desrespeitosa, você não pode permitir o desrespeito. Se ele tem um comportamento desafiador, que são, né, agora a gente já está falando aqui da quarta situação real, você tem que ser mais esperto do que ele. O que você vai falar? Olha, eu acho que alguma coisa te incomodou, com um tom neutro, calmo, até afetuoso. E aí eu acho que a gente não está conseguindo dialogar numa boa. Acho que essa situação te incomodou. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar essa conversa para depois, quando nós estivermos mais calmos. Eu não usei quando você estiver mais calmo, quando nós estivermos mais calmos. Por que eu usei o nós? Você estava no dia zen, você não criou confusão nenhuma, o raio da criatura que estava com capeta nele. Mas você, possibilitou uma conexão. Você já deu aí uma baixada nessa amígdala, que é aquela região cerebral que eu falei que tem uma tendência aí a sair do sério. Você mostrou pra ele, olha, eu estou por você, para você em qualquer momento. Até quando você tá um chato de galocha, eu tô aqui pronto para te apoiar. Então se inclui no mesmo barco que ele. Você dá aquela quebrada e pega ele de surpresa. E aí, meu amigo, o cérebro adulto é você, pai, é você, mãe. Você vai ter que exercitar a sua paciência de Jó. Agora é o momento mesmo de você ser monge, sabe? A adolescência tira a gente do sério e é um exercício aqui pra gente todo dia, né? Porque é complicado. E quando ele também tiver esse comportamento e você depois acalmou, melhorou os ânimos, aí você acionou um pouquinho essa região aqui da razão, da lógica, vai ver o melhor momento para você retomar essa conversa e redirecionar e mostrar aquilo que você quer mostrar. Porque eu falei da outra live que nossos filhos são nossos discípulos, no sentido de aprendiz. E você fala pra ele, tudo bem, você quer muito pra essa festa. Não dê o não logo de cara pra nenhuma situação. Não dê o não. Porque ninguém gosta de ouvir não na vida. Então, nessa fase em particular, ele não quer ouvir não mesmo. Mas você também não vai dar o sim. Você fala, então me convence aí. Porque você quer ir pra essa festa. Acontece que você tá precisando, meu amigo, de nota. Você tá capenga em 3 matérias, sendo que uma você já tá com o pé na reprovação ou na recuperação. Então, o que você sugere aí pra eu te deixar ir na festa e você ainda dar conta do recado aí na escola? E ele vai te apresentar. Você não vai ser permissivo. Se você achar que dê pra conceder, fazer uma concessão, conceda. Seja aquele pai que dê não e que dê sim com coerência. Porque quando você dá só não, ele tende a se afastar de você. Mas também você não vai dar só sim, porque você não vai ser permissivo. Então você vai dar o não e o sim quando não colocar ele em risco, quando for uma situação que dá para ser flexível, porque aí ele vai entender, meu pai e minha mãe são justos, eles agem com clareza, eles estão me ouvindo, eu estou participando desse gerenciamento aí da minha vida. E esse é o grande segredo, chamar esse filho para as tomadas de decisões. Daqui a pouco ele é adulto, gente. A gente tem que habilitar esse filho para a fase adulta, porque ser capaz não é a mesma coisa que ser hábil. Eu posso ser capaz, porque eu tenho 2 pernas, eu tenho coordenação motora, de esquiar. Mas se eu não for ensinada a esquiar, eu não me torno hábil a esquiar. Então seu filho é capaz de ter um desenvolvimento cerebral bacana, ele é capaz de ser uma pessoa que age com resiliência, ele é capaz de ser bem-sucedido, mas você precisa torná-lo hábil, né? Fortalecendo aquelas habilidades cognitivas que vão levar ele a ser bem-sucedido na vida. Você tem que se perguntar o que você quer pro seu filho. Você quer que ele só tire 10? Pensa com você que já é adulto, todos os seus amigos que tiraram 10 são os bambambãs, são os que estão milionários, são os mais bem-sucedidos. Às vezes é aquele lá que nem tirava nota tão boa, mas era desenrolado, era safo, tinha resiliência, se ajustava bem à vida. Então você tem que se perguntar para que você está preparando
né, o seu filho. Para passar de ano, seu filho vai ficar aí um tempo bom na escola, é verdade. Do primeiro ano, vamos esquecer aqui a educação infantil, do primeiro ano até, no mínimo, o ensino médio, que é o ensino obrigatório. E aí, depois disso? Tem muitos anos pela frente, né? Por fim, a gente vai falar do sono, né? O sono é inegociável. De tudo que eu trouxe aqui, isso aqui não dá para negociar não, gente. Porque durante o sono, o seu filho consolida a memória, fixa o conteúdo, faz as conexões cerebrais para aprender, principalmente se ele tiver capenga na escola, ó, dormiu pouco, vai dar ruim, porque o cérebro do adolescente precisa de 8 a 9 horas de sono. Aí você tá falando assim, mas meu filho só quer dormir de madrugada, Ana. E não é à toa, não. Porque o cérebro do adolescente, ele é programado para dormir mais tarde. O adolescente, ele sente sono mais tarde, por conta dessa reestruturação cerebral aqui. Então ele não tá dormindo tarde porque quer te irritar e não te ouve. É porque o cérebro dele funciona assim. Porque também ele é programado para acordar mais tarde. E aí a gente tem que culpar, são os governantes que colocam ele para acordar 6 horas da manhã, porque 7 horas tem que estar na aula. Isso é científico. Já tem países que mudaram o horário. Porque ele é assim, aqui, a fisiologia dele está funcionando nesse momento. Dormir tarde e acordar tarde. Mas a gente tem que fazer ele acordar cedo, porque tem aula. E a gente sabe que se ele não dormir bem, não tiver sono de qualidade, às 8 horas de sono às 8, 9 horas de sono de qualidade, ele não vai aprender. E aí é complicado, gente. A gente vai ter que mudar essa rotina de sono e ir na contramão do que é natural para ele. Então, de novo, usando uma linguagem afetuosa, você, preferencialmente, já vou estar rezando aqui para você já ter conseguido uns atalhozinhos para conversar melhor com esse filho, mostrar para ele os prós e os contras do sono, ser firme nessa questão, chamar ele para tomada de decisão, sabe? Sempre um diálogo que você fala, filho, eu sei que você gosta, tá até culpa lá o governante, mas a escola, tudo que for é necessário. Mas você mostra para ele que o sono é fundamental. Então também adere àquela ideia lá que eu falei do celular. Faz um estacionamento do celular aí na sala, todo mundo tem que colocar o celular à noite e não pode pegar. Para ele ter uma aderência a não usar o celular. E por que não usar o celular antes de dormir? Porque se ficar perto, ele vai dar aquela bisoiada, né? Porque a gente dá. A luz azul do celular e dos eletrônicos, elas inibem algumas substâncias, como a melatonina e a serotonina, que são substâncias que induzem ao sono. Então aquela luzinha faz ele ficar acordado. E aí não é legal. Então o celular do lado da cama não dá, gente. Tem que ser fora do quarto, porque ele vai olhar. Vai olhar, porque é mais forte do que ele. Até porque ele não tem sono. A gente está trabalhando na contramão da natureza e tentando mudar esse relógio biológico e fazer ele dormir mais cedo. Cria um ambiente favorável de sono, um quarto escuro. Não vai ficar lavando a louça, fazendo barulho na cozinha se a sua casa tem drywall, porque ele não vai conseguir dormir. Não vai ficar escutando televisão aos berros, porque também ele não vai dormir. Tudo que você possa fazer para propiciar a hora do sono, já que eu falei que é fundamental para a aprendizagem, vocês vão fazer. Atividade física, um tempinho bom, sei lá, 1h30 antes de dormir, é também bom, porque a atividade física, ela relaxa o corpo, assim como um banho morninho. Mas a atividade física também, perto da hora de dormir, meia hora antes, excita, então não vai usar. Não vai dar um pavê depois da janta, porque o doce também leva um pico glicêmico alto, que também não é legal pro sono. Então deixa o pavê pro almoço. Vai dar uma fruta, um leite, iogurte, nozes, peixe. Sei lá, não gosta de peixe, dá pelo menos uma alimentação leve. Busca aí na internet, eu já até fiz um vídeo sobre isso. Alimentação que induz ao sono. Não vai usar processado, carboidrato, porque tudo isso daí também prejudica essa mudança, né? Que a gente quer uma rotina de sono nova. Então, adolescente que adora tomar uma cafeína, um Red Bull, sei lá, um Guaraná em pó antes da prova, né? Acha que isso aí é a solução é um milagre, né? Vou tomar muito café para ficar acordado e estudar. Já tem o Reels aí também que diz que estudar a noite toda, varar a noite, não funciona, né? Com sorte vai tirar uma nota boa aí, milagrosamente, na véspera da prova. Depois esquece tudo. Então, evitar também essas substâncias, porque o adolescente, ele é notívago. Dito isso, a gente passou aqui por essas situações reais que eu falei para vocês. Então, agora eu vou, só para finalizar, dar 3 insights para vocês que eu acho importantes para vocês saberem.
Eu fiz um Reels falando sobre autoestima e autoconhecimento, que eu fiquei muito tristinha, que não teve a repercussão que eu queria. Você, pai, você, mãe, vocês têm tendência a focar nas estratégias de estudo, né? E o meu perfil realmente é para isso. E esquecem de olhar para o interior do filho de vocês. Então eu fiz um Reels falando sobre autoestima e autoconhecimento. Aí lembra que eu perguntei para vocês o que vocês querem para o filho de vocês? Por que eu perguntei isso? Porque não é o 10, o 8 constante, é bom, é maravilhoso, né? Também adolescente que não estuda o Campeonato Cola do Brasil tá jogando contra. Mas ele precisa ter uma autoestima boa e um autoconhecimento bom, porque ele precisa ser resiliente, ele precisa se ajustar às situações, ele precisa ter metacognição forte, que é a capacidade de olhar quando errou para dentro de si mesmo e analisar por que errou, como fazer diferente. E isso daí, ele só vai construir essas habilidades cognitivas boas se ele tiver uma construção de autoestima, do conhecimento também, ó, bacana. Então, o que é autoestima? É olhar para dentro de si mesmo. É eu me amo ou eu não me amo? Eu me valorizo ou eu não me valorizo? E quem tem forte influência na construção dessa autoestima é você, pai. É você, mãe. Porque o adolescente, ele percebe como você enxerga ele. Ele sabe quando você acha ele, achei meu filho meio burrinho. Sabe, ele pesca conversas paralelas. Ele vê quando você compara com o irmão, ou quando compara com a amiga, o filho da amiga. E aí ele vai também construindo a autoestima dele, tomando isso por base. Porque ele sabe que você, mãe e pai, são as pessoas que mais amam ele e que mais os conhecem. Então imagina, ele leva, por mais que ele esteja aí não tão ligado a você, ele leva a sua opinião muito a ferro e fogo. Ele dá importância à sua opinião. E se ele não tem uma autoestima boa, que é, né, se amar, encontrar valor nele mesmo, ele não vai também construir um autoconhecimento bom, que é enxergar qualidades, capacidades para enfrentar obstáculos. Então ele tem que acreditar que, mesmo ele não gostando de matemática, ele tem capacidades para se tornar hábil em matemática. Que mesmo ele não sendo o melhor da escolinha de futebol, lá do futebol que ele faz, do basquete, ele é capaz de superar obstáculos. E aí ele vai caminhar para ser bem sucedido na vida. Vai lá nas biografias dos milionários, dos bem-sucedidos. Ó, Stallone levou um monte de não antes de fazer Rock Balboa. Geraldo Rufino, que é um cara negro, pobre de periferia, que hoje é milionário, ele tinha essa autoestima boa, esse autoconhecimento bom, mas faliu 9 vezes, sei lá quantas vezes, antes de ser milionário. Tem por trás dessa coisa bem-sucedida, tem aí as histórias de fracasso, até chegar, porque é o meio, é o processo. Então, vocês têm que ter um olhar muito atento, valorizar tanto quanto a nota. Até porque quem não acredita em si mesmo não tem facilidade de superar os desafios escolares, né? Melhorar esse desempenho. Então, quando o seu filho é trabalhado muito na pressão, com pouco reforço positivo, ele tende a ser ansioso. Então, apresenta também para eles técnicas de respiração, de relaxamento. Também tem isso no Reels. Tem aí um Reels sobre RP46, que é uma técnica de respiração profunda. Já desde pequenininho, se você tiver um outro pequeno em casa, desde pequenininho já vai ensinando isso. Porque ajuda ele a lidar com a própria ansiedade, porque pode também ser uma característica dele. Uma habilidade funcional aí que não tem mais evidente, né? Que ele tem mais dificuldade de fortalecer. E a alimentação, gente, aqui é a última dica que eu vou dar hoje. Porque o cérebro de vocês está em desenvolvimento. Ele está crescendo assim como o cérebro, como o corpo dele. E ele precisa ser nutrido. Então, evite alimentos processados, carboidratos, que isso não vai favorecer o cérebro. Deixa a pizza para sexta-feira. Doce demais tem o mesmo pico de dopamina que é o álcool. Olha só, então vicia. Porque vai levar esse prazer que ele tanto busca nesse cérebro, ele é motivado pela gratificação, pela recompensa, ele quer fazer o que ele gosta. E é por isso que a gente vê tanto adolescente aí no McDonald's da vida. Não tem sempre um grupo de adolescentes em fast food? Porque essa alimentação gera esse prazer instantâneo. Então evita, para amanhã ele não ficar viciado nesse tipo de alimentação, não ficar com sobrepeso.
não ter um índice glicêmico alto, que depois pode prejudicar a saúde dele, principalmente se ele tiver histórico na família. Tudo isso vocês têm que ficar atentos. Testa essas dinâmicas, sigam essas estratégias, eu sei que vai fazer a vida de vocês ficar mais fácil. Não façam como muitos pais fazem, que escutam esses conselhos e aí se empolgam, fazem tudo certinho, tem um ganho bom aí de comportamento, acha que a vida tá ganha e não tá não, gente. São 12 anos de adolescência, é se manter firme e forte, consistente e sem pausa. Esse é o segredo do sucesso. E também não desiste se todas essas artimanhas aqui que eu apresentei para vocês não funcionar de imediato. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Pensa que vocês estão fazendo, ensinando o filho de vocês a ser alguém na vida, ó, lá na frente. A gente não sabe nem se a gente, Deus me perdoe, atravessa a rua aí atropelado. A gente está criando filho para a vida. Guarda isso na cabeça de vocês. Vou terminar aqui com uma frase para definir o que é adolescência para mim. Adolescência para mim é alguém que quer ser igual a todos os pares, ou seja, os amigos, e diferente de todo o resto. Ele quer ser igual ao amigo e diferente de você. Mas não deixa não. Fortaleça esse vínculo. Crie oportunidades. Entre no coração, ó. Emparelhe a sua mente com a mente do seu filho. É o segredo. Antes de julgar, pensa no que ele pode estar pensando. Acolhe que vai dar bom, gente. Beijo grande e até a próxima live. Alguém tem alguma dica, alguma dúvida aí pra tirar? Quer postar alguma coisa nos comentários que eu falo aqui com vocês. Então, gente, até a próxima e fica com Deus. Um bom restinho de semana. Beijo.